Olá, meu nome é Maria Francisca, tenho 62 anos. Vou contar um pouco para vocês da minha vida, né? Logo após a morte do meu esposo. No dia 18 de julho de 2016, como todo ano nós fazíamos durante as minhas férias, eu e meu esposo fomos ao médico, ao nosso cardiologista. E chegando lá, o médico pediu todos os exames que nós tínhamos que fazer. Isso nós fomos na segunda e falamos assim, na sexta a gente faz tudo. Só retornamos para casa. Quando foi na segunda-feira, dia 18, né? Quando foi na terça, no dia 19, ele falou assim para mim, amor, eu tô com dor de cabeça, eu vou dormir um pouquinho para passar. Sempre foi assim. Queridos, eu tive quase 34 anos de casada. E esse tempo, desde que eu conheci meu marido na juventude, ele tinha muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça passava quando ele dormia. Era só ele dormir, a dor de cabeça passava. O enjoo, e muitas vezes, quando ele tinha essa dor de cabeça forte, ele punha para fora, ele vomitava. Então a gente achava que era isso, né? Já que tínhamos vindo do médico, anualmente nós fazíamos os exames periódicos e tudo. Aí ele foi deitar e eu falei assim, olha, eu vou fazer a janta e assim que terminar eu te chamo. Então na minha casa estava a nora, genro, a filha, o filho e os 3 netos. Eu não tinha menininha ainda, né, a netinha. Estavam lá. Quando eu terminei a janta, eu fui chamá-lo. Acendi a luz do quarto e falei assim, amor, vamos jantar. O jantar tá pronto. Aí quando eu o chamei, ele, né, aquela coisa, eu já conhecia ele. Falei, amor, vamos jantar. E deixei a luz acesa do quarto. Falei, vou deixar a luz acesa do quarto porque você vai dormir se ficar apagada. E vim pra cozinha. Nisso que eu vim pra cozinha, ele veio atrás, né? Ele falou, eu dormi bem. Veio com uma cara assim de descanso, sentou-se na sala, conversando com o genro, com a nora, com os filhos e brincando com os netos, né? Ainda tirei uma foto dele com os netos. E ele jantou um pouquinho e falou, não tô com muita fome não. E ele pegou e ficou ali. Eu limpei a cozinha, jantamos e eu fui deitar, né? Aí, quando foi mais ou menos, eu não me recordo precisamente a hora, mas eu creio que tenha sido tipo umas 11 horas, ele foi deitar. E ele foi dando risada. Eu falei, o que foi? Ele falou, a Thalita me expulsou da sala porque o Nicolas não quer dormir. O Nicolas era pequenininho, né? Eu falei, aí amor, só você. E ele veio para deitar. Ele já havia tomado banho e tal, deitou-se. Aí quando foi, queridos, eu não sei precisar umas 20 para as 2, eu não sei precisar o horário. Eu acordei com o ventilador desligado. O meu marido podia ter o frio que estivesse. Ele ligava o ventilador. O ar-condicionado ele só ligava no calor, mas o ventilador ele ligava no frio. E eu acordei, estranhei, eu falei, ai amor, desligou o ventilador. Aí ele falou assim, amorzinho, eu tô com frio. E ele tava todo encolhido. E falou assim, olha, se tu quiser, tu liga. Eu falei, não, se tu tá com frio, por que eu vou ligar? Né? E eu deitei e dormi. Quando foi, alguns minutos depois, eu acordo, eu estava ao lado dele, eu pus a mão nele, ele estava todo gelado, ele estava molhado, as costas dele, o cabelo dele, como se ele tivesse saído do banho e não tivesse se enxugado. Aí eu chamei ele, amor, amor. Eu falei, amor, tu tá gelado, suado. Aí eu falei para ele assim, vou medir a tua pressão. E medi. A pressão dele estava 9/5, 45 batimentos cardíacos. Eu falei, amor, levanta. Tá infartando, levanta. Aí ele se levantou, foi pro chuveiro, tomou um banho, chegou, veio deitar, medi a pressão dele estava 12/8 e 85 batimentos cardíacos. Deitou-se.
Quando, daqui a pouco eu acordo de novo, acordar não, eu fiquei preocupada, nem dormi. Chego, amor, tu tá de novo suando, vamos ao médico. Ele já estava pronto, ele pôs uma roupa, não estava pronto não, ele pôs uma roupa. E eu me arrumei rapidinho, chamei meu genro, ele falou, vamos, sogro, vamos ao médico. Aí ele falou assim, eu tô com muita dor de cabeça. E ele deitou-se no sofá da sala. Aí o que acontece? Ele deitou-se, eu falei, amor, toma um Doril. A minha filha tinha comprado o Doril. Falei, dá pra ele um Doril, Thalita, que teu pai tá com dor. Aí ela pegou, deu o Doril, ele foi pra cozinha tomar o Doril. Nisso ele falou assim, olha, eu vou esperar um pouco. Se passar, né, eu tomando Doril, se não passar, eu vou. E ele foi. Aí o meu genro falou, ó, sogra, eu tô aqui, qualquer coisa, o senhor me chama. E foi deitar. Nós fomos deitar, mas eu sempre assim, preocupada, irmãos, preocupada, amigos. Falei, ele não tá bem, né? Aí ele dormiu. E de repente, quando foi, era, acho que 10 para as 2, mais ou menos, eu o ouço roncar. Sabe, toda vez que ele roncava, eu mandava ele mudar de posição, ele mudava e ficava normal, ele voltava a dormir tranquilo, sem roncar. E acontece que esse dia eu pedi para ele virar. Ele virou. Quando ele virou, ele estava de lado. Quando ele virou de barriga para cima, para virar para o lado, ele deu um ronco muito profundo. E eu olhei. E eu falei assim, amor, amor. Quando eu olhei, ele virou o olho. Só apareceu branco. Eu saí correndo, eu dei um pulo da nossa cama. Cheguei pro meu genro e falei, corre lá. O Hermínio não tá bem. E o meu genro correu. Enquanto isso, liga pro SAMU, liga pro bombeiro e meu genro com a minha filha. Irmãos, amigos, me deu um desarranjo intestinal, me deu um mal-estar no corpo. O que ocorre? O meu genro e a minha filha colocaram ele no chão, no tapete, no quarto, e começaram a fazer flexão, né? E meu genro dizia assim, volta, sogro, volta, porque como meu genro é da área de segurança pública, ele tem todo o procedimento, né, de aprendizagem, aprendeu isso, a como trazer uma pessoa de volta. E o que ocorre? Ligamos para o SAMU, ligamos para o bombeiro. Olha, impacto. Eu fiquei desesperada, orando, pedindo a Deus, né, que socorresse. Eu não conseguia entrar no quarto, eu não conseguia. Eu chorava, me deu tremedeira, é horrível, horrível, que eu não desejo para ninguém passar por isso. Aí, quando foi 20 para as 3, meu filho estava trabalhando, meu filho foi chamado, ele estava de plantão, nesse dia ele estava fazendo noturno, foi chamado, ligaram para o serviço dele, ele veio, né? E quando ele chegou, o pai dele já tinha ido. O que acontece? O bombeiro chegou primeiro, o SAMU chegou depois, e depois a polícia militar. Chegou ali, estava fazendo a ronda, e parou ali. Ele foi, queridos, a última vez que eu vi meu marido, foi a hora que puseram ele na ambulância, no carro de bombeiro, tiraram ele do quarto, os bombeiros, e o SAMU perguntou, quer que eu leve? Ele falou, não, já que ele está aqui, a gente leva. Quando chegaram no hospital, e eu estava ali sentada, eu estava sem chão, eu estava fora de mim, assim, eu estava sentada quietinha, mas parece que a minha mente, ela não estava ali, parece que eu estava pisando em ovos, é uma sensação muito difícil de explicar, né? Aí nisso, a minha irmã gêmea, a Creuza, chega na minha casa, eu não sei se foi por volta das 4 da manhã, não me recordo, 4h30, com o meu cunhado, o meu filho e o meu genro. Por quê? O meu filho e o meu genro, assim que ele veio do serviço, ele acompanhou o meu genro, né, eles foram de carro para o hospital. O médico pegou e trouxe, né, os pertences dele, o dinheirinho dele, o relógio, a aliança, estava tudo dentro de um saquinho e entregou para o meu genro, o meu filho. E eu sei que quando eles chegaram na minha casa, que a minha irmã adentrou, ela olhou para mim e falou assim, Nenê, nós nos chamamos de Nenê, uma outra.
eu quero dizer para ti uma coisa. Você vai precisar de muita força nessa hora. Deus recolheu o cunhado. Queridos, o meu mundo desabou. O homem que eu mais amava nesse mundo, pai dos meus filhos, o avô dos meus netos, ele tinha partido. Eu nunca mais ia vê-lo, ele ali comigo todos os dias, enquanto eu estudava, enquanto corrigia a prova, enquanto eu estudava para a faculdade. Eu sempre o via ele no sofá, ou ele estava com o telefone ligado, ou assistindo um filme bem baixinho, porque ele tinha ouvido uma audição muito boa, ou ele estava ouvindo uma pregação, uma música evangélica, uma música sertaneja, enfim. Ele estava ali. E aí o que ocorre? A minha irmã, aí foi o trâmite de tudo, né? O corpo dele veio para o cemitério, e o velório, eu não me recordo, foi meia-noite, foi 2 horas da manhã, o corpo dele chegou. Só estavam esperando, a família esperando o corpo chegar. A minha irmã gêmea falou: olha, Nê, como você não dormiu, fica aqui, não vai para lá. Dorme comigo. Aqui eu dormi no meu quarto, na minha cama, eu e a minha irmã. Dormimos, né? Quando foi no dia seguinte, a gente foi embora pro cemitério. Queridos, ali a força quem me deu foi Deus. Vocês podem imaginar a dor da partida de uma pessoa que a gente ama, que formou uma família, que se casou, teve filhos, nós tínhamos planos para o futuro. Ele já era aposentado, eu falei: quando eu me aposentar, nós vamos passear, né? Ele era do sul, de Santa Catarina, ele nasceu lá, e uma das coisas que ele sempre gostava era de viajar, de ver a família dele. Irmãos e queridos amigos, por incrível que pareça, nos últimos 3 anos eu estava indo simultaneamente, assim, todo ano eu estava indo a Santa Catarina, porque ele dizia: vamos, eu tinha medo de viagem, como tem até hoje, eu não gosto de pegar a estrada. Vamos, Maria, vamos. Aí eu falei: eu vou, mas tu prometer que tu não vai correr na estrada. E fomos. Eu, minha filha, meu genro e meu netinho, que tinha 4 meses, o Nicolas, que hoje ele tem 6. A gente foi. E foi tão gostosa a estrada, porque aquela estrada para Santa Catarina não é mais aquela estrada que eu fui quando eu namorava com ele, quando eu era noiva. Mudou muita coisa, muito moderna, né? Nós fomos visitar o lugar que ele nasceu, lá em Barra Velha, a família dele. Estávamos muito felizes. Fomos visitar as famílias, almoçava na casa de um, jantava na casa de outro, né? Que o pessoal do Sul é bem assim também, receptivo, muito alegre. E voltamos, e a gente estava para ir, o Thiago, eles iam no começo de agosto, né? Eles iam viajar de novo para o Sul. Ele faleceu em julho. E não deu tempo, né, de ir. Ele estava muito feliz. E o que acontece? Quando ele faleceu, não consegui ficar na minha casa. Porque tudo, me lembra até hoje ele, tudo. Eu vejo assim um azulejo que ele colocou, eu vejo a mão dele, né, o trabalho dele, em cada detalhe ali. Então eu vim para casa da minha irmã, né, que fica um bairro a uns 20 minutos de carro, uns 25 minutos de carro da minha casa até a casa da minha irmã. Eu fiquei com a minha irmã durante 1 mês, com a minha mãe aqui, minha mãe também estava conosco, né? Então, o que acontece? Quando foi com 1 mês, eu fui para minha casa. Aí a minha irmã dizia assim, a Creuza: Nê, não vai, fica aqui comigo, ainda é cedo para você ir. Eu falei: não, eu vou, eu tenho que enfrentar. Quando eu cheguei na minha casa, queridos, eu ia ficar, né, e tudo. Eu saí da sala e eu fui para o meu quarto, que eu dormia com ele. Quando eu entrei dentro do quarto para pegar alguma roupa, alguma coisa, eu olhei, sabe quando cai a ficha? Que parece que você estava sonhando e de repente caiu a ficha. Eu olhei e falei: meu marido morreu, ele não está mais aqui, eu não vou vê-lo. E eu desabei. Começou o meu coração a dilacerar, aí eu comecei a tremer.
e chorar, e falei para minha irmã, Nenê, o Hermínio foi embora, ele não vem mais. A minha irmã falou, calma, vamos para casa. E eu vim, né, para casa dela. Inclusive eu tô gravando aqui da casa dela, né, esse depoimento, esse relato. E eu vim para cá. A minha mãe estava aqui conosco, então eu ficava no quarto que a minha mãe dormia. Minha mãe conversava, batia papo, mas, irmãos, durante o dia a gente ainda passa, mas quando chega a noite, a lembrança, aquele momento de tu não ter a pessoa que você ama do teu lado, te aquecendo. Então as pessoas diziam assim, poxa, mas perdeu o marido, como assim, né? E não se vira contra Deus. Eu jamais. Sabe por quê? Seria egoísmo meu eu chegar e falar assim, Senhor, por que tu levou o Hermínio? Por que o Senhor levou? Eu tenho uma fé no meu coração, queridos, que os nossos dias, eles já estão determinados pelo Senhor. Isso eu sempre aprendi. O salmista diz que os nossos dias já estão contados, determinados, bem antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Nós temos o dia de nascimento e o dia da partida, nós temos. O dia que nós vamos nos encontrar com Deus. E o que ocorre? Para mim, eu sofri muito, como até hoje. Eu sofro com a ausência dele. Eu lembro que uma irmã, a irmã Ruth Tobias, ela também havia perdido, na época que eu perdi meu esposo, que ele partiu, a irmã Ruth Tobias, eu não recordo se fora 3 anos ou 5 anos, que a filha dela havia partido, Deus havia levado. E ela estava me dando força ali naquele momento, que a minha irmã estava com o carro me levando, nós íamos a um outro bairro, né, aqui em Guarujá, e a dona Ruth estava ali. E a minha irmã, ela olhou, dona Ruth, a senhora vai para lá? Ela falou, eu vou para o bairro que vocês vão, então vamos lá. E ela entrou dentro do carro e nós fomos conversando, né, acerca desse assunto. Aí ela falou, Maria, a gente esquecer não esquece. Mas a dor vai amenizando quando você percebe que chega de manhã, ele não está ali para o café. Chega a hora do almoço, ele não está ali para almoçar. Chega a hora do lanche da tarde, ele não está ali. Do jantar, então ela começou a relatar para mim. E realmente isso é uma verdade, irmãos. Fará 5 anos agora em julho, dia 20, que o Senhor recolheu, que o levou para a sua glória, que levou meu esposo. Eu sinto uma saudade dele, assim, imensurável. Eu sinto saudade, as pessoas falam assim para mim, olha, mas você é jovem, você tem que se casar. Não. Eu fui muito feliz com ele. Eu não quero me casar. Eu tenho amizades com pessoas que tenho estima, mas namorar, casar, não. Namorar, casar foi na minha juventude, que eu encontrei meu esposo, um amor verdadeiro, porque eu dizia que eu não me casaria. Eu dizia para minha mãe falou, Maria, você tem que se casar. Eu falei, eu não quero casar, porque eu tive decepções, né, amorosas. E eu dizia que todo homem era igual. Na realidade, eu queria um homem igual meu pai, que eu nunca vi brigar com a minha mãe, era um super pai. Até que eu encontrei o meu esposo. E quando eu o conheci, foi amor à primeira vista. Porque eu já o conhecia de passagem, eu o achava muito bonito, eu falava, nossa, esse rapaz é tão bonito, né? Eu pensava comigo, rapaz forte, muito bonito, um porte bonito, e eu acabei o conhecendo, e eu me apaixonei por ele e ele por mim. Casamos, construímos nossa família, e tudo que nós temos, pela graça de Deus, e o trabalho árduo dele, a gente conseguiu de bem material, foi porque Deus permitiu, porque através do nosso trabalho, eu também trabalho hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos, vocês talvez tenham perdido aí um ente querido, um esposo, uma mãe. Tanto é que a minha mãe, ele morreu dia 20 de julho de 2016, a minha mãe partiu no dia 25
de abril de 2017. Foram perdas assim, só que minha mãe foi com 91 anos e ele foi com 58. Eu achava que a gente ia ficar velhinho um ao lado do outro, mas não, Deus o recolheu antes, porque era propósito de Deus. O dia determinado de vida do meu marido foi naquele dia. Aí há quem diga, ai, mas não deu tempo de socorrer, como que pode? Ele já morreu no dia, na hora que ele respirou, na hora, o último suspiro dele, eu vi, foi ali que ele veio a óbito. Conversando depois com o cardiologista dele, ele não tinha nada, irmãos, nada. Ele simplesmente infartou. Eu vi tudo, vocês imaginam como que eu não fiquei? Então eu quero dizer aqui a você, ai, talvez que se desespera. Gente, é muito triste a morte, porque nós não fomos criados para a morte. Nós somos criados para viver eternamente, mas devido ao nosso pecado, a nossa quebra de comunhão lá no Jardim do Éden, dos nossos primeiros pais, houve a separação e aí entrou a morte. Por isso que nós nos sentimos dessa forma, né? Então, assim, dói demais a morte, a separação dói demais. Mas uma coisa, eu tenho a certeza do reencontro com ele. Por que que eu tenho a certeza? Porque o Hermínio, 9 anos de casada comigo, quando ele estava casado, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele entendeu o plano de salvação. E ele abriu seu coração e Jesus Cristo veio fazer morada. Tanto é que ele era diácono de igreja. Ele ficou firme, ele estava muito firme. E nesse momento de firmeza na fé, Deus o recolheu. Então, eu quero dizer para ti uma coisa. Hoje eu falo assim, sem chorar, porque Deus me dá força. Porque antigamente eu não podia nem abrir a boca. Eu já me derretia em lágrimas. Fiz tratamento médico, né? O médico ali ao meu lado, a minha família foi fundamental, primordial. A minha irmã, a Creuza, eu digo e repito, meu cunhado Toninho como irmão aqui na casa dela, os meus filhos também, todos, né, foram primordiais. Eu quero dizer assim, quando alguém parte do nosso ente querido, agradeça a Deus pelo privilégio que você teve de Deus ter te dado os anos de convívio com essa pessoa. Eu agradeço a Deus, que foram 30, quase 36, né, anos no total de convívio com meu esposo. E do meu relacionamento com ele, meu casamento, nasceram 2 filhos abençoados, o Tiago e a Thalita, que formaram famílias, se casaram, se formaram famílias. Então, eu quero falar para vocês, seria um egoísmo nosso querer que alguém fique preso aqui neste mundo, se fosse eu na frente dele. Como ele também, ele ia ter que superar o luto, porque não é fácil. Eu lembro que eu sempre fui muito vaidosa, me arrumar, né? Eu sempre fui, desde nova. E coisa que ele gostava de me ver era o cabelo, né, arrumado, maquiado, ele gostava de me ver. E quando ele morreu, eu fiquei sem arrumar o cabelo. Eu estava entrando numa depressão e a minha filha falou, mãe, epa, levanta, a Thalita falou, mãe, levanta, o pai gostava de ver a senhora bonita. Vamos. E quando ela me deu, parece que ela me deu um choque, quando ela me chamou a atenção, e eu, o que acontece? Eu comecei a me arrumar de novo, né? Como se fosse para ele. Então eu digo uma coisa, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui neste mundo, mas enquanto eu tiver, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que o Senhor Jesus, através da minha vida, venha alcançar pessoas. Meu marido, minha mãe, meu pai, eles já estão na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, é porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Então eu digo para ti, neste dia, lembre-se, Deus é Ele que dá vida, é Ele que tira. Eu lembro dos momentos maravilhosos que eu passei ao lado dele. E eu posso dizer,
agradecer a Deus pelo privilégio de ter conhecido meu marido, um homem honesto, um homem de brio, homem de uma mulher só, e que me deu filhos maravilhosos, né? Eu sei que aquele dia, 20 de julho de 2016, foi o dia que o Senhor o chamou. Então eu quero falar para você que está aí me ouvindo, fique firme, não se desespere, Deus é contigo, e Ele pode tirar do teu coração essa tristeza, essa angústia, essa revolta. Lembre-se disso, todos nós, é o trem-bala, né? A gente tem, a minha irmã Cleusa costuma dizer que nós temos uma senha, todos nós temos uma senha, nós estamos na fila, né, de passagem de um trem, nós não sabemos que horas o Senhor vai nos chamar. A gente tem que estar firme na fé, fazendo o bem, deixando de intriga, de fofoca, e que Deus possa estar nos fortalecendo, nos abençoando. Não permita que nada nem ninguém tire a tua paz, porque Jesus Cristo é contigo. Lembre-se bem, seria egoísmo meu querer que ele estivesse aqui comigo. O que importa foram os momentos lindos que eu vivi ao lado dele. Um casamento abençoado, tudo que nós conquistamos. E hoje, a vida dos meus filhos e meus netos. Que Deus nos abençoe. Que Deus venha falar ao teu coração, no nome de Jesus. Amém?